Você já se olhou no espelho e pensou, por que eu sei exatamente o que eu preciso fazer e mesmo assim eu não faço? Você sabe qual habilidade você precisa desenvolver, você sabe qual projeto você precisa desengavetar, sabe qual conversa você precisa ter e ainda assim, nada. E aí vem o pior, que é você começa a acreditar que o problema é você. Que você é preguiçoso, que você não tem disciplina, que falta força de vontade. Mas se eu te dissesse que isso não é fraqueza de caráter, e se o problema não for quem você é, e sim como o seu próprio cérebro foi programado para funcionar. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada sistema dopaminérgico, e ela é literalmente o motor da sua motivação. A dopamina, ela não é o hormônio do prazer, a gente escuta muito falar isso, né? Ah, eu quero prazer, me dá dopamina, tô tendo dopamina. Na verdade, ela é o hormônio da antecipação do prazer. É ela que te faz levantar da cama, buscar, agir, conquistar. E o problema aqui é que esse sistema ele foi construído para um mundo que não existe mais. Hoje você tem acesso ilimitado a estímulos que disparam essa dopamina de uma forma imediata. Redes sociais, notificações, conteúdo infinito, entretenimento ali sob demanda. E aí toda vez que você consome isso, o seu cérebro recebe um banho de dopamina sem custo nenhum. Parece bom demais, mas não é. O cérebro é muito inteligente e ele se adapta. Então quando você bombardeia esse seu sistema dopaminérgico repetidamente com esses estímulos fáceis, o seu cérebro ele reduz a sensibilidade para esse sinal. É como se você aumentasse o volume do som todos os dias e chega um momento que você já não escuta mais, sabe? Quando você já se acostumou com aquilo, já não percebe, você perde a sensibilidade. A neurociência chama isso de anedonia, que é a perda progressiva dessa capacidade de sentir prazer. E ela não acontece de uma vez só. Ela vai acontecendo aos poucos ali, enquanto você acha que você tá só descansando nas redes ou se divertindo, é isso que tá acontecendo. E o resultado daí é que tudo que exige esforço começa a parecer impossível. Estudar 5 páginas parece uma tortura. Você começar um projeto é tipo uma missão impossível. E aí você olha pra você mesmo e você se pergunta, o que aconteceu comigo? E não aconteceu nada. Você só não entendeu realmente como é que esse jogo funciona. E é isso que a gente vai entender aqui. Coisas difíceis não ficam mais fáceis quando você se força mais. Elas ficam mais fáceis quando você trabalha a favor do seu cérebro e não contra ele. Existe um conceito chamado limiar de percepção de esforço. Esse é o ponto a partir do qual o seu cérebro vai decidir se uma tarefa é cara demais para ele continuar ou não. E o importante é que, graças à neuroplasticidade, esse limiar ele não é fixo, ele é treinável. Quando você vive de estímulos fáceis, esse limiar desce. E aí o que acontece? O menor esforço que tu faz parece insuportável, ler é insuportável, pensar às vezes é difícil, agir é muito difícil. Mas quando você começa a se expor deliberadamente ao difícil, não de uma forma masoquista, tá? Vamos com calma aqui, mas de uma forma inteligente e intencional, esse limiar ele volta a subir. E aí acontece uma mágica aqui. As coisas difíceis começam a ficar fáceis e as coisas fáceis começam a parecer meio sem graça, assim, sem sentido. Você começa a se viciar em fazer coisas difíceis. E isso não é um papo de quem tá tentando te motivar de uma maneira barata, isso é neurociência. É como o seu cérebro funciona e isso é maravilhoso. Então, como se viciar no difícil? Eu vou te deixar aqui 3 movimentos práticos. O primeiro movimento, reduza o tamanho e não o padrão da tarefa. O seu cérebro ele não resiste ao esforço, ele resiste à percepção de que aquela tarefa é muito grande. Então ele sempre vai fazer uma avaliação ali automática em relação ao custo-benefício daquela tarefa e vai se perguntar, será que vale o esforço? E aí se a tarefa parece muito grande, ele vai dizer, não vale. E aí você congela, trava, paralisa, não consegue nem começar aquilo. A solução aqui não é você se esforçar mais, é você tornar o primeiro passo absurdamente pequeno, mas assim, ó, ridiculamente pequeno. Não é, eu vou escrever um relatório, eu vou primeiro abrir esse documento e escrever o título, e depois a próxima parte, por assim você vai. Anota aqui pra mim, tudo é possível desde que dividido em partes executáveis. Combinado? Um outro exemplo, você não precisa pensar, putz, eu vou ter que treinar 1 hora. Não, você primeiro vai botar seu tênis, depois você vai dar o próximo passo. Parece muito simplório, mas eu acredito muito que a solução para problemas grandes muitas vezes está em soluções simples demais pra gente levar a sério. E é por isso que a gente não resolve as coisas, porque a gente tá esperando uma solução homérica, uma parada imensa, milagrosa. Simplifica, meu jovem. Pensa aqui, jogo de videogame. Nenhum designer lá de jogo vai colocar você pra enfrentar o chefão no nível 1. Por quê? Porque eles sabem que o nosso cérebro ele precisa de pequenas vitórias.
sequence, de uma maneira encadeada ali para construir aquele momento, que é aquele momento onde você de fato se sente capaz de derrotar o chefão. Cada nível que você completa gera mais confiança para você ir pro próximo. Eu, particularmente, sempre digo que eu gamifiquei a minha vida, e eu vou te falar que fica muito mais leve, muito mais divertido e muito mais satisfatório. Então, é um passo depois do outro, e é assim que você vai atravessar aquilo que parece impossível. O segundo movimento, mude o ângulo e tire o peso de obrigação das coisas e decida que é uma escolha. Você vai ver a diferença dessas duas frases, ó. Eu tenho que resolver isso e eu escolho resolver isso. A tarefa é a mesma, o esforço é o mesmo, mas o que acontece é que o seu cérebro percebe de uma maneira diferente. Quando alguma coisa é imposta, mesmo que você mesmo tenha imposto, o seu cérebro ele gera resistência, é um negócio automático. É como se fosse uma resposta primitiva de autonomia. Ninguém quer ser controlado, nem por si mesmo. Por isso, na liderança, muitas vezes a gente fala, né, que quando você vai mandar um adulto fazer algo, a chance dele de fato cumprir é menor, porque já gerou resistência. Mas quando você reformula a tarefa, quando você coloca isso como uma escolha, como uma decisão consciente que você tomou com base nos seus valores e nos seus objetivos, o engajamento do seu cérebro muda. Você vai ser mais persistente naquilo, inclusive vai sentir mais prazer nesse processo. E é aí que de fato começa a liderança e a autoliderança, que é a capacidade de escolher o difícil por uma decisão própria e não por uma imposição externa. O terceiro movimento é criar pactos ao invés de metas. Gente, meta é onde você quer chegar. Esses pactos, eles são o que você se compromete a fazer agora e por tempo definido. Então, por um exemplo, eu vou ler 20 minutos por dia durante 2 semanas. Eu vou estudar a habilidade X por 30 minutos, 3 vezes por semana durante 1 mês. A diferença é que esses pequenos pactos, eles são alcançáveis. Eles têm começo, eles têm fim e eles geram um histórico de cumprimento, vão gerando evidência para você mesmo ver que você é capaz. Cada pacto que tu honra é você dizendo pro seu cérebro, ó, você é uma pessoa que segue com aquilo que você decide. E isso vai mudar os seus resultados pelo simples fato de que o maior obstáculo de quem vive abandonando projetos não é a falta de disciplina, é a narrativa interna que essa pessoa construiu ao longo do tempo sobre si mesma e a sua capacidade. Eu começo, mas eu não termino. Eu não consigo, eu sempre deixo as coisas pela metade. Quantas vezes você disse isso pra você? Pois então os pactos pequenos e completos, eles vão ajudar a reescrever essa narrativa e alterar esse sistema de crença no seu cérebro, um de cada vez. O vício nas coisas difíceis não é um traço de personalidade, que uma pessoa tem, outra pessoa não tem. É treino, é construção, é uma mesma escolha feita várias vezes em pequenas doses ao longo do tempo. Você não vai precisar virar outra pessoa, você precisa só entender como que realmente o seu próprio sistema funciona e parar de lutar contra isso e jogar a favor. Menos estímulo fácil e mais exposição intencional ao desconforto. Então dê passos menores, assuma as coisas como sendo uma escolha e crie pactos que você honra. Com o tempo, eu prometo que aquilo que antes parecia insuportável vai começar a parecer normal, e aquilo que era normal começa a parecer insuficiente para você. Você começa a querer mais do difícil, porque é no difícil que você encontra quem você realmente é. É no difícil que você expande quem você é capaz de ser. E se esse vídeo fez sentido pra você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e também me conta nos comentários qual que é a tarefa difícil que você fica evitando e que você vai dar o primeiro passo ainda hoje. Um passo pequeno. Escreve aqui embaixo. Deixa registrado. Isso já é o seu primeiro pacto e eu vou adorar ler. A gente se vê no próximo episódio.